Apetece-me começar por lembrar os nossos colegas arquitetos que empenharam a sua vida profissional nas caixas de previdência, no Gabinete Técnico da Habitação da Câmara de Lisboa ou na Câmara do Porto, nos Olivais, trabalhando em pleno salazarismo sob o tema da habitação social. Lembro alguns poucos nomes: Teotónio Pereira, Vítor Figueiredo, Raul Lessens, Luís Cunha, Alcino Soutinho e tantos outros, com Nuno Portas, seguramente. As cidades cresciam, os subúrbios densificavam-se com bairros clandestinos, muitos deles extremamente precários. Lá fora, em Espanha ou em Itália, por exemplo, na Inacasa, é uma instituição correspondente às nossas caixas de previdência, participavam a Escola dos Modernos Arquitetos Italianos. Teotónio e Portas foram ver, no sítio, estas novas soluções funcionais, a que estava também ligada a renovação da linguagem do moderno. Já assistente nas Belas Artes, eu próprio integrei como coordenadora do SAL Norte, com a arquiteta Margarida Coelho e o Dr. Mário Chá de Coelho, até à sua extinção. O SAL, para quem não souber, foi um programa estatal para o realojamento de populações de baixos rendimentos, lançado logo após o 25 de Abril, por Nuno Portas, então Secretário de Estado da Habitação, e que eu gostava de cumprimentar especialmente. Para a grande maioria da população, o objetivo do 25 de Abril foi o de construir a felicidade para hoje, como alicerce da sua perenidade futura. Os moradores pobres, sendo protagonistas assumidos desse processo de construção, tiveram consciência plena de que para fazerem a cidade deveriam começar pelas casas e que estas deveriam ser para todos, numa nova pátria de que lançavam as fundações. Por isso o SAL foi como começar pelo princípio de todas as coisas. Antes do direito à cidade, esteve o direito ao lugar da infância e do crescimento, de sedimentação da comunidade vicinal, o direito ao lugar escolhido, recusando a fatalidade da expulsão para as periferias suburbanas da ausência de cidade. Afrontamos todos, arquitetos e moradores, muitos inimigos, acusados e caluniados, e talvez por cansaço de todos, a habitação social, tarefa central e apaixonada dos arquitetos portugueses, ia ficando fora de moda, apesar da importância do trabalho na Malagueira e dos projetos para Berlim de Álvaro Siza. O debate está de novo aberto com toda a acuidade, sobretudo a partir da situação vivida por os novos moradores pobres das grandes cidades, sobretudo os cada vez mais pobres, de novo e por outras razões, a serem expulsos da cidade, e os imigrantes. Todos estes nos dão uma nova convicção de valer a pena continuarmos a luta por uma habitação, e a luta por uma vida melhor, por casas para todos, contra o capital, como se dizia nesses inesquecíveis dias que vivemos durante o processo revolucionário. Qualquer ação deverá ter como tinha obrigatoriamente no processo, como os moradores chamavam ao SAL, a participação e o acordo daqueles e assim ser viável e duradouro. Evidentemente que quanto mais formos capazes de aprofundar esta participação, maior sucesso garantiremos a cada operação. Para isso, deverão os vizinhos associar-se democraticamente, o que permitirá que os seus representantes possam intervir em qualquer momento, constituindo assim, como no SAL, uma verdadeira organização social da procura. Sendo a cidade o território da liberdade, da diferença, da diversidade, não pode, ou não deveria poder, continuar a ser o território da exclusão. Existirão muitos caminhos que ajudarão a uma melhor participação de todos na vida pública comum e do seu reconhecimento na unidade simbólica que é a cidade. Todos serão importantes para o desenvolvimento da solidariedade e da tolerância, tais como o acesso ao conhecimento, a distribuição não especializada dos locais de trabalho, seja a escola ou o emprego,
passos necessários para a conquista da cidadania através do aprofundamento da democracia. Mas, sem dúvida, outras contribuições naquele território têm que ver com o desenho da cidade, em todas as suas componentes. E esses são do âmbito disciplinar da arquitetura e do urbanismo, e, por isso, desenhadas ou encontradas pelos arquitetos. Atenção, estudantes de arquitetura, à vossa responsabilidade. Trazemos aqui hoje a Operação Sal de São Vítor, sem sombra de nostalgia, porque é um belo projeto, antes de mais, participado pelos futuros utentes e uma tentativa de reabertura, feita por nós, por nosso interesse, do tema da habitação social. E agora agradecia que vissem, em silêncio, e eu pouco falarei também, as 100 imagens que vos deixamos e que falam por si. Eu vou passar com uma certa celeridade as imagens e não vou comentar, porque acho que... ou vou comentar aqui ou ali, porque penso que elas falam por si e talvez um dia a gente faça aqui um ciclo para falar sobre o sal, e para falar sobre o sal são precisas muitas sessões destas. Vou falar especificamente sobre o Porto. As fotografias são todas do Porto. A industrialização da cidade, no final do século XIX. As ilhas. Vejam a ocupação deste quarteirão completamente cheio de ilhas. 50% da população da cidade de Porto vivia em ilhas. É inacreditável, mas é verdade. A partir dos anos 50, cerca de 50 mil pessoas foram compulsivamente desalojadas, expulsas para bairros periféricos e sujeitas a um terrível regime de vigilância, sobretudo política, mas também moral. Os bairros camarários não aumentam o número de fogos e a população crescente vai sendo alojada agora em casas sobreocupadas e bairros de lata. A construção clandestina, especulativa ou em autoconstrução, constituiu um fator importante de compensação política e é, por isso, admitida. Grande parte das ilhas foram demolidas, ou muitas, ainda restam imensas. Os bairros camarários eram muito periféricos nesta altura. Obviamente é o 25 de Abril. O exemplo da democracia. O SAL é uma intervenção de caráter prioritário, subordinada à concretização do direito à habitação e do direito à cidade, sob o controle dos moradores organizados. Os moradores desenvolveram uma ação permanente de luta para conseguirem aquilo que os decretos diziam: financiamento, expropriação dos terrenos, construção, distribuição das casas, etc., que foram sempre muito morosas. Entretanto, o Nuno Portas tinha saído da Secretaria de Estado da Habitação e, portanto, tínhamos perdido um aliado importante neste processo. E a Câmara não era propriamente tão amigável como hoje é. Não teríamos, com certeza, o Presidente da Câmara na primeira fila a assistir a esta sessão. A Escola de Belas Artes foi praticamente o centro, a sede das reuniões das comissões de moradores antes que tivéssemos uma sede condigna.
reuniam no anfiteatro da escola, pequeno para tanta gente, as comissões de moradores, as direções das comissões de moradores e as brigadas técnicas, assim como os membros da coordenação do SAL, que éramos nós três, eu e a Margarida Coelho e o Mário Fechado Coelho. Se observarmos com cuidado esta fotografia, vamos encontrar aqui muita gente conhecida, mas eu não tenho tempo para isso, incluindo a professora Marta, o Adalberto Dias, etc., que estão aqui. O Nuno Portas participou numa sessão aqui na Câmara Municipal e nunca negou, enquanto lá esteve, o diálogo com as comissões de moradores e com as brigadas técnicas. Entretanto, isto são fotografias que não necessitam de comentários, nem necessitam de estar por ordem cronológica, é indiferente. Autonomia total quer dizer que as associações de moradores, as comissões eram independentes dos partidos políticos. Não eram controladas pelos partidos políticos, nem eram uma espécie de mão secreta deles. Uma manifestação no 1º de Maio. Acho esta fotografia muito portuense. As grandes assembleias já não se cabiam no anfiteatro. Não era possível fazer no anfiteatro. Fez-se no Cristal, no Pavilhão dos Esportes, e na mesa lá ao fundo está um representante de cada associação de moradores. Que falaram todos, diga-se de passagem, numas sessões intermináveis. Votar com 2 braços dá direito a mais um voto. Entretanto, nas Belas Artes havia uma espécie de ateliê popular em que se faziam cartazes. Estes cartazes eram todos feitos e produzidos por estudantes de arquitetura e alguns professores também que ajudavam. Mas era das Belas Artes que saía este material. As minhas 2 filhas pequeninas vinham nesta caminhonete, imagine. Aliás, estão aqui à vista. As mulheres tiveram uma participação fundamental neste processo. Aliás, eram elas praticamente os atores principais de tudo isto. Não estavam por trás sempre de tudo o que acontecia, embora fossem os homens que tomassem a palavra. Era raro as mulheres falarem nas assembleias, mas eram elas que estavam por trás. As associações tinham alguma atividade cultural interessante. Todas elas tinham um jornal, por exemplo, que era feito na zona. A reconstrução era da Associação de Moradores da Rábida. Entretanto, alguns terrenos foram declarados de utilidade pública e expropriados, e algumas construções começaram, e aqui os arquitetos tiveram que produzir os seus projetos. Foi um momento de relaxamento, de esperança, em que se pensou que as coisas iam andar. Apareceram os primeiros esquiços, começaram as primeiras obras.
começou-se a projetar para as ilhas. Isto é um projeto do arquiteto Cisa muitíssimo interessante, porque mantém as ilhas e estabelece uma ligação entre elas, pela parte de trás, o que significa que deixam de ser ilhas. Isto está publicado neste livro. Este é o cartaz. Bairro do Leal. Isto são estudos para Bela Vista, para Gondomar, Manuel Correia Fernandes. Apresentavam-se maquetes para que os moradores entendessem como é que eram os projetos. O Álvaro Cisa, inclusivamente, creio que na brigada dele, fizeram uma maquete praticamente em tamanho natural, para mostrar aos moradores como eram as casas em São Vítor. Entretanto, as coisas mudaram, como se está a ver, e fomos atingidos por uma bomba feroz na sede onde funcionavam os serviços. Por muito pouco não atingiam uma reunião de moradores que tinha havido lá, onde eu, aliás, também estava presente, diga-se de passagem. Ficou o 14º andar. Arranjámos uma sede nova e os moradores ajudaram a tirar aquilo que era possível salvar e desceram os 14 andares e foram a pé com isso até à nova sede. O meu carro também ficou simpaticamente destruído. Ainda não estava pago. É o carro que está do lado direito. Eu não estava lá dentro. Não estava aqui neste momento, mas por pouco. Os estudantes de Belas Artes, de Arquitetura, de Pintura e de Escultura participaram muito ativamente neste processo. Isto são coisas, teatros de ar livre, teatros de rua, organizados pelos estudantes da escola, com estes bonecos feitos lá na própria escola. Esta deve ter sido, talvez, neste Porto Cinzento, deve ter sido, talvez, a última manifestação, antes da paralisação definitiva do processo de Sal. Aliás, choveu, como se tivesse o céu a chorar lágrimas. O Sal acabar e dar vida ao seu azar. A 20 de outubro de 76, logo após uma manifestação contra a paralisação do processo de Sal, sai o despacho que o integra nas câmaras municipais. Começando por lhe retirar o caráter global, paralisa de facto todos os seus projetos que não terão jamais seguimento. Algumas marcas isoladas e descaracterizadas ficam no território da cidade, permanecem enquanto a cidade retoma a sua lógica de destruição a favor de outros interesses. Deixo-vos aqui alguns projetos e algumas pouquíssimas obras que foram feitas, que ficaram como alguns sinais, sujeitos a todos os vandalismos possíveis. Eu cheguei a propor um texto que fiz para um jornal qualquer, demolir isto tudo, porque dava uma imagem trágica daquilo que tinha sido o Sal. Isto é São Vítor, estão a ver? O projeto que vamos ver a seguir. Os projetos que o Cisa fez também para o interior dos Quarteirões, para outra zona. Isto é Lapa, do arquiteto Matos Ferreira. A Lapa também. A Boça, arquiteto Cisa. A Boça. As Antas, do arquiteto Pedro Ramalho. O Leal, do arquiteto Sérgio Fernandes. E a cidade retomou a sua lógica de destruição especulativa, como era normal nessa época. Queria dizer o seguinte: obviamente que estamos a comemorar aqui também os 45 anos do 25 de Abril. E pareceu-nos oportuno trazer-vos ainda, pareceu-me a mim oportuno, trazer-vos ainda além disso a notícia e a memória de uma fantástica viagem que do norte ao sul de Itália, feita por Nuno Portas, o Álvaro Cisa e eu próprio,
para mostrar o sal nas escolas de arquitetura italianas e a seu convite. Para mim é particularmente emocionante estar aqui hoje com o Álvaro Siza, 42 anos depois. Muito obrigado. No dia 25 de abril, fui acordado por um amigo, também arquiteto, que trabalhava no Sol, às 5 da manhã, que me disse: liga ao rádio. E eu liguei, pensando que estava em crise. E ouvi bandas, música militar. Percebi que havia alguma coisa, levantei-me, fui à Avenida dos Aliados, grande entusiasmo, para mim também, mas depois houve um tiro e corajosamente voltei para casa. Felizmente não se desenvolveu mais essa crise, esse conflito. Pouco tempo depois, a Avenida dos Aliados era palco, quase todos os dias, de manifestações dos moradores. Foi formado o Sol, o arquiteto Nuno Portas, secretário de Estado, então. Foram constituídas as brigadas rapidamente, porque no caso do Porto havia uma ligação anterior pela escola, através da escola, com várias zonas que depois fizeram parte do programa SAL ou no Barreto. As ilhas do centro da cidade, do anel em torno do centro da cidade, onde vivia, como já disse o Alexandre, metade da população do Porto. A maior parte, no fundo do quintal da casa sobre a rua, com uma entrada lateral, um corredor que anteriormente teria sido feito para tratar o jardim e, portanto, com a rápido aumento de população, com a industrialização, primeira industrialização no Porto, esses quintais foram preenchidos por fiadas de casas de 4,5 metros por 4,5 metros, área para uma família. Noutros casos, em terrenos que vinham até à rua, o muro era perfurado, porta, e de um lado e do outro, da mesma forma, segundo o mesmo tipo, as casas de 4,5 por 4,5. Em alguns casos, essas ilhas passavam a ter uma fachada e passavam a abrir mais francamente para a rua. E algumas eram coloridas e ajardinadas. Outras ganhavam mesmo a dignidade da simetria. Algumas bem tratadas, com passarinhos nos muros, jarras de flores, e, portanto, com um cuidado de tratamento deste mínimo, no fundo, espaço público. E eram espaços de solidariedade que compreendia muitas vezes conflitos, mas havia realmente uma grande ligação, e o mais doloroso com esse programa que já foi aqui referido, de passagem para a periferia, era exatamente a destruição de comunidades. Isoladas, sim, mas verdadeiras comunidades. Apesar da pobre imagem de uma latrina única em cada ilha. Algumas ilhas tinham 2 pisos.
Aqui é uma reunião numa dessas ilhas, já depois da formação do sal. A planta do Porto, em que se vê a distribuição e a densidade das ilhas que foram intervencionadas. Todas estas locais foram intervencionados pelo sal. São Vítor, aí está junto ao rio. São Vítor era uma das mais densas áreas de ilhas, então, como vêem nesta foto, e estava ainda, na maior parte, povoado. Havia população aí. A intervenção dificilmente seria rápida. Mas aqui vemos uma reunião da associação após a sua organização. Quer dizer, havia que criar uma associação, uma brigada com o responsável arquiteto, o plano e a execução das expropriações, em muitos casos, e, portanto, era um processo demorado, embora tenha sido realizado com uma rapidez incrível, porque é preciso pensar que isto durou 2 anos, até 76, penso eu. Portanto, o que se fez foi muito em tão pouco tempo. Embora de acordo com estratégias diferentes, é bom dizer que dentro do sal havia várias opiniões sobre a melhor estratégia a assumir e uma dualidade patente, clara, entre quem pensava que era preciso iniciar rapidamente a construção, temendo uma inversão do movimento que era tão forte no início, e quem pensava que não estava bem projetar rapidamente, com o que entrava, sobretudo, o ponto de vista do arquiteto, apesar da participação, apesar do contacto, e que, portanto, seria necessário amadurecer e discutir com a população mais longamente e só depois construir. Foi uma dualidade que marcou o arranque do sal no Porto. São Vítor, o que arrancou quase de imediato foi um plano. Mas eu devo dizer que entrei neste programa porque fui convidado por alunos julgo que já era Faculdade de Arquitetura. Não, era a Escola de Belas Artes ainda. Fui convidado. O que significa, o que decorre de haver na Escola de Arquitetura um grande contacto já e uma grande consciência da necessidade de enfrentar os problemas sociais, não só os problemas da arquitetura tout court, mas problemas sociais e problemas gerais da população, do urbanismo e da organização da cidade e problemas políticos. Logo havia contacto entre alguns estudantes com São Vítor, muito próximo, porque São Vítor é ao pé, em São Lázaro, e esses estudantes já eram conhecidos pela população, faziam inquéritos, havia contacto e inquéritos, muito importante, por exemplo, no Barredo, onde há um trabalho anterior feito, dirigido pelo arquiteto Távora, e os inquéritos muito movidos pelo arquiteto Otávio Fileiras, que os alunos faziam um levantamento de vastas zonas da cidade, destas zonas pobres, e conheciam os moradores e ouviam os seus problemas, e havia na equipa uma assistente social, no caso do Barredo, que em determinada altura teve que se apanhar um susto da convocação pela PIDE, mas havia, o que é importante é que havia muito contacto e conhecimento também. Portanto, aqui era uma ideia de como se poderia, ou utilizando os poucos espaços já vazios, ou aumentando o número desses espaços, como era possível organizar uma teia, um tecido que atravessasse São Vítor e, portanto, a ilha, no fundo, deixasse de ser ilha.
passasse a ser um setor da continuidade entre os vários espaços. Portanto, haveria um percurso e as ilhas passavam a ser de espaços fechados a ruas interiores. A outra estratégia era abrir sempre que possível, vemos ali aqueles amarelos, para a rua, dar fachada ao que seria a nova cidade do Porto. Uma espécie de inversão entre o que estava escondido, ganhava a frente, a rua. São Vítor desce até ao rio, este triângulo, e liga depois à zona de São Lázaro. Mas, mais do que desenhos e debate, pouco era possível fazer, porque as casas estavam ocupadas, o processo de expropriação seria difícil, aqui particularmente difícil. Está aqui o esquema da ideia de intervenção em São Vítor. Vemos nos pretos os antigos vielas das ilhas, como se interligavam, como se criava aqui ou ali, onde conveniente, um espaço aberto com outra dimensão, e como tudo isso abria diretamente para a rua. E a questão do esquema de intervenção possível nas casas, portanto, era a ideia não de demolir as ilhas, mas de aproveitar as ilhas, associando os pequenos núcleos, as pequenas casas entre elas, ou prevendo um piso superior, como existia já em algumas ilhas, como mostrei no início. Portanto, utilizar o existente, aumentando a dimensão de cada casa. Aqui está a vista de São Vítor sobre a ilha. Acontece, contudo, que ao lado havia a chamada zona Nossa Senhora das Dores, em demolição, para dizer melhor, para a construção de um parque de estacionamento. Existia um plano que já estava a ser implementado, a construção de um parque de estacionamento. Mas a obra parou. A Associação de São Vítor ficou também na posse destes terrenos, que puderam ser expropriados rapidamente, e iniciaram-se os projetos, discutiram-se, havia reuniões com 300 pessoas, era normal. À noite, em certa altura, quase toda a noite, quase todos os dias, toda a noite não me lembro. E portanto, debatia-se, mostravam-se as hipóteses de construção, neste caso, casas novas, e debatiam-se quais os problemas e discutia-se a parte de financiamento, qual era o dinheiro disponível para cada casa. Como há pouco foi dito, a presença maior nas assembleias era das mulheres, e eram muito ativas, intervenientes. Eu lembro-me de um episódio em que, ao mostrar o projeto da casa em São Vítor, da casa tipo, a grande reação veio de uma das moradoras que não aceitava a solução para o quarto de banho. Eu explicava que o quarto de banho, para não ser grande, porque a área disponível era pouquíssima, tinha que ter o poliban. E as pessoas perguntavam o que é o poliban. E eu explicava. Poliban, além de ser para o duche, substituía também o bidé. E houve perguntas mais em detalhe, eu lá explicava que era um guicho e tal. E uma das senhoras que estava na primeira fila, à altura, muitas delas, quase todas, com o chal, com um grande chal, protestou, disse não, isso não, e começou, a coisa ficou a ficar quente, mas não propriamente de conflito, mas uma grande discussão, e em determinada altura eu vejo 300 pessoas a levantarem-se e a correrem para mim.
para o palco. E pensei, rapidamente, foi tudo segundos, pensei, estávamos a discutir, mas eu não estava a ser agressivo, mas vão-me matar, com certeza. E à frente vinha a senhora do chale, com o chale aberto, para me asfixiar. Mas muito rapidamente tive a explicação. É que eu tinha pegado num cigarro, acendi o fósforo, no calor do debate, distraí-me e peguei fogo aos cabelos. E ainda por cima, nessa altura, éramos todos revolucionários e usávamos cabelos compridos. Bom, e portanto, em vez de ser uma agressão, foi para me salvar. Mas eram sempre muito ativas e discutiam muito, e uma coisa que aprendi então, e mais tarde em Évora, é que o que queriam discutir não era só a ligação entre a cozinha e a sala, as arrecadações, os armários, porque neste processo, Sal, no Porto, rapidamente, as circunstâncias da organização das associações e da evolução política vertiginosa na cidade, a discussão passou para a cidade. De uma maneira muito direta e muito simples. Por exemplo, equipamentos, faltam equipamentos. Quando discutiam onde fazer este ou aquele equipamento, percebiam que não era viável naquela pequena zona fazer, sei lá, um restaurante, uma clínica, ou o que fosse. E, paralelamente, por muitas razões, não só esta, que nasceu aí, reuniam-se as várias associações e formou-se uma federação, chamemos-lhe assim, com a representação na Câmara. Quando a Câmara esteve administrada por militares, havia uma representação escolhida entre eles, entre as várias associações. Portanto, o que se estabeleceu não foi uma relação de ciúmes, ou deste tem mais dinheiro e este menos, mas, ao contrário, a consciência de cidade e de que estavam a intervir na cidade, e, portanto, conjuntamente. E acontece que passou de discutir essas coisas como relação entre divisões, a cidade, a discutir a cidade. E foi o golpe de morte no Sal, porque aí já passou a tocar, se já tocava muitos interesses e problemas suspensos, aí passou a ser mesmo no duro. E por isso não durou assim tanto. Mas na primeira visita fiz com os meus colegas, os elementos do Sal, então, espero não me esquecer de nenhum. No início estava o Domingos Tavares. Depois, como havia carência de arquitetos, o Domingos Tavares saiu para dirigir uma outra associação que não me lembro qual foi que... Exatamente, Ovar. E depois o Eduardo Souto Moura, o Adalberto Dias, a Graça, que está aqui, a Teresa Fonseca, eu acho que ainda... A Manuela Sambado, claro. E, portanto, foi uma equipa, arranjamos um pequeno escritório muito perto das Fontainhas, trabalhávamos ali, era muito trabalho fora de horas, porque as reuniões tinham que ser, em geral, eram à noite, porque era quando estavam os habitantes disponíveis. Bom, visitamos isto e tal, estas ruínas, e a ideia começou por ser: é preciso arrancar rapidamente e, portanto, vamos fazer um projeto, e como não há, que eu tenha conhecimento de arquitetura revolucionária, usamos a experiência que tínhamos e o saber que tínhamos, e com isso discutimos com os moradores, chamando a atenção sempre, ou debatendo sempre esta ideia de que ou se começava muito rapidamente, ou havia o perigo de serem retirados os terrenos
porque estava latente que não ia durar muito. E, portanto, foram aceitas as casas, fizeram-se modelos a em armazéns, com lençóis estendidos e tal, e, bom, e a casa acabou por ser aceite e arranjou-se a expropriação rápida e construtor e começou a construção. Bom, isto são esquizos feitos logo nesta fase de arranque, em que se utilizavam os terrenos já livres por demolição, a estrutura praticamente sem modificações, existente neste quarteirão, ligações à parte baixa da cidade, e este espaço central era o que estava já demolido. E, portanto, aí se meteu uma fiada de habitações em ala contínua, com 4,5 de largura cada casa, o volume acompanhando a topografia, como vemos aqui, e tendo duas frentes e uma ligação, ou várias ligações, com o exterior. Aqui está a fiada de casas em ala contínua, quebrada no sítio, sensivelmente no sítio da diferença de nível, com uma penetração, a tal interrupção, e depois uma ligação também à rua que ladeia o quarteirão. E depois acesso a outros lados. Este primeiro foi a primeira parte a construir-se e quase a única, mas o plano foi-se desenvolvendo com tudo o que era possível ocupar e sempre no sentido de ligações no quarteirão com o exterior. Havia aqui duas casas em ruínas, ainda em pé. Foi a primeira intervenção, foi a intervenção imediata, como vamos já ver. Aqui estão as casas com uns 4,5 metros, 4 metros de largura, uma escada central, e depois, basicamente, no piso superior, um quarto para um lado, um quarto para o outro, e embaixo a sala, a cozinha por debaixo da escada, em cima um quarto de banho, e ligação para um lado e para o outro. E aqui os alçados. Terraços para um dos lados e uma resposta na organização da casa não totalmente alheia ao que eram certos aspectos da organização das ilhas, mas, sobretudo, mais espaço, com reações fantásticas. Eu lembro-me que uma das primeiras casas habitadas, essa escada central de tiro, hoje seria tudo não regulamentar, mas na altura era bem regulamentar. E então a família, as pessoas, puseram em cada degrau, já eram estreitos, eram de 80 centímetros, em cada degrau da escada, um bonequinho ou vários bonecos, daqueles em plástico, do Walt Disney, Pato Donald, do Mickey Rourke e tal. E a escada estava toda habitada. E ficávamos um bocado, não incomodados, mas enfim, que é isto, porquê? Mas logo compreendíamos a reação de uma família que vive em 4,5 por 4,5, quando encontra espaço, ainda que o espaço fosse reduzido, mas era uma melhoria tremenda. E, portanto, ocupar o espaço é quase uma reação instintiva, não é? Como havia casos em que, para abrir o sítio onde ficava a cama, móveis muito grandes, num quarto, e tinha outra cama ao lado, e para ir à segunda cama era preciso passar sobre a primeira. Portanto, era essa ânsia de encontrar espaço e de poder nele viver. Bom, o outro tema que surgiu logo, ao pensar, bem, vamos tirar as ruínas, foi como as ruínas, por um lado, como é dizer, aconchegavam as casas.
e estabeleciam uma relação de continuidade com o que foi, com o que era antes aquele bairro, e davam origem a espaços diversificados que nos pareceram do maior interesse. E, sobretudo, essa ideia de continuidade, que era não só ligada à ideia de manter as ilhas, como à ideia de não estabelecer um contraste tremendo com o que existia, que era indispensável para não criar um vazio. Isto é outro lado com os terraços e a tal ligação. Aqui projetou-se uma casa em diagonal no meio deste espaço que permite a continuidade do tal aberto. Quando muda a altura da casa. Esta casa, não é? Havia aqui um espaço livre, meteu-se uma casa com a ideia da importância de trazer uma casa nova. Não havia aqui ponta de mimetismo, havia sempre uma aproximação à escala e aos ritmos, trazer a nova imagem para a rua, criar a fachada ou as fachadas de uma nova concepção de ocupação deste espaço. A fotografia é da cerimónia de assinatura do documento da expropriação. Alguém deu uma facada ao Sr. Mirias, felizmente de raspão. E a televisão, portanto, era um dia muito importante para a associação, porque era a entrega do terreno. Começa a construção, com necessidade de uma grande economia, materiais e a própria estrutura o mais económico que na altura era possível, com blocos de cimento e lajes em betão. Não é? E isto introduzido, encaixado entre as casas que se podiam manter, não quebrando o que era a identidade, o reconhecimento daquele bairro. Existiam ainda ilhas naquela zona e algumas habitadas. Portanto, também não se queria que a construção tivesse um impacto tal que dificultasse a vida a quem tinha ainda a casa aí. Estas duas casas mantinham-se em ruínas e, portanto, manteve-se a fundação e o muro que ainda existia e construiu-se um piso em cima disso, com a preocupação de acentuar a transição de uma construção antiga para uma nova imagem, em certa medida. Ao mesmo tempo, como esta estava livre mesmo e pôde começar muito rapidamente, era uma maneira de testar o tom da construção, da pormenorização, sobretudo das madeiras, e também a capacidade dos construtores disponíveis. Portanto, aqui se ensaiaram as novas esquadrias, seguindo muito a técnica e as secções das antigas. Não era ainda obrigatório o vidro duplo. Se houvesse, também não havia dinheiro para isso. E foi possível, houve uma tentativa de recuperar a riqueza, da beleza das esquadrias do Porto, que tanto devem, sem dúvida, à melhor carpintaria inglesa, por razões óbvias. Aqui está. Isto encontra-se em Londres ainda hoje. E hoje já não, com sobressalto se vê que vai desaparecendo. Embora esteja melhor, porque houve uma altura em que tudo era substituído por alumínio. E agora estou a ver já recuperações, por exemplo, na Mãozinho da Silveira, onde há mais a ideia, o seguimento desta coisa elementar, que a arquitetura do Porto deve
50%, 60%, 80% às esquadrias, com o seu desenho elaborado, belíssimo, porque são casas estreitas, com janelas numa dimensão razoável, porque a luz não é sempre forte, e pequenos intervalos entre as janelas, com reboco ou com azulejo. Isto é, a janela ocupa a maior área da fachada e, portanto, o desenho da janela é o que dá o tom da arquitetura no Porto. E esta, a janela desenhada para as novas casas. Aqui está. Ora bem, isto são umas janelas que eu encontrei na altura. Tive uma viagem à Ilha da Madeira e encontrei estas maravilhosas janelas com 3 panos em que a guilhotina do meio, do pano intermédio, sobe e ao subir liberta o pano de baixo que é de abrir. Olha que é ventila e ao mesmo tempo é janela e é porta. E copiei e apliquei aqui porque resolve o tema das portas e também o tema das janelas e da ventilação. Portanto, com um detalhe é possível construir, criar responder a todas as necessidades. Ora, aqui já se vê a importância que tinha no plano deste cruzamento ou deste encontro entre as ruínas, granito e a nova construção. Portanto, todo o tom é dado por isso. E isso garante a continuidade, a ligação às construções na encosta, que estão cheias disto, de granito, os ritmos da abertura, etc. Portanto, era uma ideia de inovação, nem por cópia, por mimetismo, nem por oposição selvagem. E, na verdade, estes espaços, já durante a construção, estes espaços resultantes do paralelismo ou cruzamento entre ruínas e casa, dava já os lugares de brincadeira para as crianças e também os lugares de encontro. Aqui está a estreita escada ao segundo piso. E não se vê talvez bem aqui, mas debaixo desta escada está a cozinha, porque não havia debaixo e ao lado. E, portanto, há uma chaminé que sai dali e o espaço é contínuo neste piso. E aqui imaginem os patos Donalds em cada um destes degraus, né, que eu tenho pena de não ter fotografado na altura. Ora bem, mas isto lá seguiu com a velocidade que pôde, mas o fim estava anunciado e a partir desse tal interesse em enfrentar da cidade em si, da futura cidade, do futuro da cidade. De maneira que, não sei em que altura, deve ter sido em janeiro, a Confidente enviou-me confidencialmente o calendário do ano. E o calendário do ano tinha a sobreposição, destruição, com fumo e tudo de São Vito. Pouco tempo depois aconteceu isso e com o mesmo aspecto simbólico. A primeira intervenção, após ter cessado o sal e ter havido inquéritos a quase todos os responsáveis pelas brigadas, acusados de desvio de armas para os partidos de esquerda, eu não fui chamado e fiquei um bocado triste, não é? Um bocado inferiorizado com isso. Mas a primeira intervenção foi
destruir, demolir as ruínas. E a segunda, vemos aqui, tudo isto já foi abaixo, não é? Esses muros que mostrei antes, e depois tornar as casas mais elegantes e mais limpinhos, e pôr uns candeeiros modernos, e tornar o que eram esses recintos onde as crianças gostavam de brincar, também mais chiques, com degraus, provavelmente de acordo com o regulamento, 30-18, e assim acabou a imagem, passou a ser este vazio e esta ausência de diálogo com as casas, incluidamente as casas da burguesia que estão na periferia do quarteirão. Bom, isto foi acompanhado pela bomba, em que já aqui se falou, no Sal, que nos obrigou aos moradores, porque eram logo os pisos abaixo, um susto com certeza terrível, e vidros partidos. E a nós uma obrigatoriedade para ir às reuniões que se passavam 3 vezes, 4 vezes por semana, a pé, uns 14 pisos. Eu tenho a impressão que os meus problemas de cervical são resultado de programação. Bem, acabou. Muito obrigado pela vossa presença.